em Lucas, capítulo 15, que são 3 parábolas, né? Para quem não sabe, parábolas são histórias, viu, crianças? Obrigado por vocês terem vindo, viu? Parábolas são histórias. Sabe aquela historinha que a mamãe contava pra gente quando a gente era criança? Ou a vovó, ou o papai? Enfim, são histórias didáticas e pedagógicas para que a gente entenda o que Deus quer falar com a gente. No caso que Jesus, né, ele estava comendo, né, vamos à palavra, amém? A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Vou voltar aqui. Os publicanos, eles eram judeus que cobravam impostos. Eles eram odiados pelos demais judeus. Então, aquele pessoal que eram os religiosos da época, estavam criticando as atitudes de Jesus, porque ele estava andando com pecadores, né? Então Jesus saiu para fora, chamou aqueles mestres da lei para que eles ouvissem 3 histórias. Alguém aqui já ouviu a parábola da moeda perdida? Quem já ouviu, levanta a mão. Ouviu. Entendeu? Então olha só que confirmação. Deus é bom demais, né? Então Jesus ele contou 3 histórias. Ele falou que assim, ó: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não as deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Essa é da ovelha perdida. E são 3. Então ele falou 3. A ovelha perdida. E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender. Então Jesus está explicando para aqueles mestres da lei que Deus se preocupa com uma pessoa única no meio de uma multidão que está perdida. A parábola daí ele vem e conta uma segunda história. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, que são moedas, né, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, a ovelha é um animal. E quando ela se perde, vocês acham que ela sabe que está perdida? Sim ou não? Quem acha que a ovelha, quando se perde, ela sim sabe que está perdida, levanta a mão. Quem que acha? Por exemplo, um animal, um cachorro, um gato, quando ele sai da tua casa, ele sabe que está perdido? Se o cachorro sabe, a ovelha também sabe. Certo? E a moeda? Quando você tem um dinheiro em casa, uma moeda antiga, de alto valor, que você ganhou lá do seu avô, e você perde essa moeda lá dentro da sua própria casa, essa moeda, sabe que está perdida? Vocês entenderam? Olha só como é que Jesus ele é didático. Ele conta 3 histórias. Então a primeira foi da ovelha perdida, onde havia lá um pastor com 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Ele deixou as 99 lá quietinha, lá no curral, e saiu atrás daquela que se perdeu. Por quê? Aquela que se perdeu é tão importante quanto as outras 99. E a moeda, para a dona dela, também é importante. A moeda não sabe que está perdida. E ela está dentro de casa. E para fechar a história, o Senhor vem e fala assim, a parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não por muito tempo depois, o filho mais novo reuniu-se com o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Queridos, para o judeu, porco é um animal imundo. O judeu não consome porco até hoje. Você imagina um judeu
que sai da tua casa, leva metade dos bens do pai, que era uma grande fortuna, ir para bares, ir para prostíbulos, que é o que diz a Bíblia, acaba com o dinheiro, e ele acaba cuidando de um bicho que é imundo para o judeu. E aí ele estava com tanta fome que ele olhava o bicho comendo aquele negócio chamado alfarroba, que é uma planta que dá muito naquela região, porém ela é tanto o ser humano quanto o bicho come, só que ela é como se fosse uma palma, é como se fosse uma fruta, um legume que não tem muito valor, porque ele dá muito, só que ele dá em épocas de escassez. E o judeu estava querendo comer junto com o porco. Foi aí que ele olhou para si. Ele falou, meu Deus, olha aonde eu vim parar. Aqui a Bíblia diz que ele caiu em si, ou seja, ele viu o grande erro que ele havia cometido. E falou assim, ele começou a matutar na cabeça. Eu vou voltar para minha casa, pedir perdão para o meu pai, e vou falar para ele que eu não sou digno de ser filho dele, e que eu quero uma vaguinha de trabalho lá na casa dele, porque os empregados dele comiam muito melhor que esses porcos aqui. Então, ele falou, eu vou fazer isso. Então, ele pegou e fez. Ele matutou na cabeça e fez. Olha aqui como diz a Bíblia. Ó. Caindo-se, quantos empregadores do meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele tomou coragem e foi. E quando ele estava a caminho da casa dele, isso com certeza, para gastar esse dinheiro, ele levou um bom tempo. Né? Não foi assim tão rápido, porque era uma boa fortuna. Mas você imagina que o pai não esquecia do seu filho. Ele já estava olhando lá fora da janela. Quando esse filho apontou lá na ponta da porteira da casa dele, esse pai saiu correndo em direção ao filho. Queridos, quando o filho pediu a herança para o pai, é como se ele estivesse matando o pai em vida. É como se ele falasse assim, pai, eu não gosto de você. Pai, eu quero só o seu dinheiro. O pai repartiu entre os dois irmãos. Pega essa visão. Ele repartiu entre os dois filhos. Aquele que estava insatisfeito dentro de casa, pegou o dinheiro e foi embora para longe. E o outro irmão ficou, mas também pegou a parte dele. E lá no Oriente Médio, um filho que fizesse isso, com certeza, ele seria apedrejado pelos vizinhos. Então, para evitar que esse filho viesse a sofrer as consequências do seu pecado, o pai se adiantou, ele era um senhor de idade, e o senhor de idade correr, isso era um insulto. Jamais um idoso correria, jamais um idoso corre, porque isso é uma vergonha. Mas o pai se fez de vergonha para salvar a vida daquele filho, porque se ele apontasse lá, aqueles vizinhos, os funcionários, poderiam fazer uma maldade para ele, porque ele foi muito mal quando ele fez isso com o pai. Mas ele se adiantou. E antes dele chegar e falar para o pai, para começar a falar, o pai olhou para ele e falou assim, depressa, tragam melhor roupa e vistam. Ele falou antes para o pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai não quis saber. O pai falou assim, você sim é meu filho, tragam a melhor roupa, tragam um chinelo, tragam um anel de família, coloquem no dedo dele. E aí começou aquele arrependimento daquele filho que havia saído de casa, que havia feito tudo de errado. Mas o pai amoroso falou assim, agora matem um bezerro cevado e vamos festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava lá no campo, estava trabalhando como sempre fazia. Quando ele apontou na casa e viu que estava acontecendo aquilo, o que está acontecendo? Aí o empregado falou, seu irmão chegou e o seu pai matou um bezerro e estão festejando. Você imagina no coração do irmão mais velho, pensando assim, poxa, aquele meu irmão que pegou o dinheiro do meu pai, fugiu, gastou tudo com prostituta, não vou entrar, vou ficar aqui fora. Queridos, tomem muito cuidado com o que vocês falam,
Porque a forma que a gente fala pode magoar. A forma que a gente fala pode afastar as pessoas de Deus. Pode afastar um filho do lar. Pode afastar um filho da tua própria casa. Por quê? Aquele filho pródigo, ele estava arrependido. E ele não queria mais nem ser filho. Ele só queria a comida que estava bem servida na casa do pai. Ele não queria ser considerado filho. Mas para o pai, a gente nunca deixa de ser filho. O nosso pai. Então, queridos, o funcionário falou para o irmão, cantou uma fofoca: olha, seu irmão está aí e o seu pai matou um bezerro. Só falou a parte boa. Ele não falou que o menino veio, estava arrependido, que ele só queria um trabalho lá, que ele só queria uma comida. E o filho mais velho começou a reclamar, a murmurar. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. No versículo 28 diz: então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo, ao teu serviço, e nunca desobedeci tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse volta para casa, esse teu filho, peraí, não era irmão dele também? Que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Queridos, o pai, só quem é pai, só quem é mãe sabe a dor de perder um filho, de ter um filho afastado. Para Deus, cada um de nós somos filhos. Olha o que disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Amém. Só para fechar, Jesus está explicando para os mestres da lei, para os fariseus que estavam lá apontando o dedinho para ele, que estava comendo com pecadores e publicanos, que ele ama tanto aqueles que estão fora da casa, que estão perdidos e sabem que estão perdidos, como aqueles que estão dentro da casa, que está andando com Jesus, que está indo na igreja, mas que também está perdido. Então, queridos, que a gente não seja uma ovelha perdida, que a gente não seja uma moeda perdida dentro da casa do Pai, e que se a gente puder perdoar os nossos filhos, toda vez que eles fizerem algo que nos deixam triste, você pode ter certeza que vai estar cumprindo na nossa vida aquilo que o Pai Nosso fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem. Então, para fechar, vou pedir para que a gente ore com o Pai Nosso. Vocês topam? Amém. Posso contar com vocês? Amém. Pode estar onde vocês estiverem, então vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Amém.